nós temos um direito, o direito de poder remodelar coletivamente os processos de urbanização. E ao transformar as cidades, também transformar a nossa sociedade. Atualmente, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. São trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, idosos e crianças, pessoas com deficiência, a vida urbana na sua diversidade. Milhões de vidas interligadas pelas cidades. E é por isso que nós, do Instituto Polis, nos dedicamos a construir cidades mais justas, inclusivas, democráticas e ambientalmente responsáveis, porque acreditamos que elas podem ser assim. Somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e com atuação nacional e internacional, que há mais de 3 décadas busca garantir o direito à cidade como um ponto central nas proposições de políticas públicas urbanas. Nós trabalhamos com uma concepção, de qualificar direitos humanos na cidade com direitos urbanos e que depois a gente foi evoluindo, que a cidade tem que ter uma função social, se contrapondo ao modelo de desenvolvimento das nossas cidades que sempre priorizou a lógica dos interesses econômicos e imobiliários. Há toda uma dimensão material do direito à cidade que é o acesso a serviços públicos, melhores políticas habitacionais nos municípios. Essas políticas públicas ou o acesso a essas condições materiais da vida, ela não acontece de uma maneira adequada se não há a devida participação política da população. E é uma terceira dimensão que também é muito importante para nós, considerar que as cidades também estão constituídas a partir de um desenho de desigualdades estruturais e que é importante trazer esses segmentos todos, LGBTs, mulheres, população negra, população periférica, para o centro da discussão, seja sobre as condições materiais de vida, seja sobre a participação política. Eu acho que a luta pelo direito à cidade é um momento em que desigualdades históricas podem ser contornadas por meio das lutas de movimentos sociais e territoriais. O direito à cidade é também o direito de poder viver plenamente na cidade. É o direito de usufruir de tudo que ela oferece, de decidir sobre o futuro que ela terá. A primeira estratégia, que é muito importante, desde a nossa origem, é a produção de um conhecimento, orientada à transformação social e orientada a um diálogo que seja o mais amplo possível, com a sociedade civil. Uma segunda estratégia é o engajamento, utilizar as informações, utilizar os dados técnicos para a promoção de mudanças nas políticas públicas, nas cidades. Um terceiro componente estratégico da nossa ação é a formação, a abordagem a partir de educação popular, mas também influenciar no debate público. A gente não tem a ideia da dimensão do alcance que o trabalho do Polis tem. Muitos cursos nas universidades adotaram as revistas, as publicações do Polis. No plano internacional, o Polis se transformou numa referência também em várias redes. Na questão da gestão municipal, reconhecida, por exemplo, pela Frente Nacional de Prefeitos. Uma coisa muito importante foi a própria revista Polis. A revista Polis, ela veio cumprir uma lacuna. Praticamente não existia uma publicação que estava totalmente dedicada ao tema de políticas municipais e políticas municipais na perspectiva da ampliação da democracia e da cidadania, entendendo que cidadania não é só votar, cidadania é algo absolutamente presente no cotidiano, no modo de vida, no modo de usufruto da cidade. Hoje, o que orienta boa parte dos nossos projetos é um grande programa que nós fomos constituindo ao longo dos anos e que nós denominamos aqui Direito à Cidade de Todas as Cores, que tem a ver com o fortalecimento da sociedade civil, de coletivos que tragam para o centro da questão o protagonismo do movimento negro e das suas organizações, das organizações indígenas, das organizações de mulheres, dos movimentos populares por moradia, da população periférica, mas o Polis também desenvolve linhas específicas,
como, por exemplo, toda uma área de justiça socioambiental e climática. Não há como pensar o direito à cidade sem se pensar na justiça socioambiental. E as cidades brasileiras são marcadas por um forte processo de inclusão socioterritorial que condiciona as pessoas mais pobres, negras e racializadas a condições precárias de urbanização. E com isso, elas vão sentir, né, os impactos mais profundos da crise climática. A participação e o fortalecimento de redes, fóruns e plataformas que agreguem diversos atores tem sido uma marca do Polis desde a sua fundação. Atuamos de forma colaborativa e articulada com outras organizações e movimentos sociais. Nossa atuação tem sido justamente de reconhecer, de fortalecer as ações que os coletivos de juventude já executam na luta por direitos e também de ampliar essa atuação, né? A gente já fez assim várias parcerias, parceria para formação com os movimentos populares, né? Também na área de reciclagem, né? Com os movimentos também de catadores, diversas proposições legislativas, né? Como, por exemplo, a Lei do Fundo Nacional de Moradia Popular, pode dizer que o Polis, né, tem uma presença significativa nesses últimos 30 anos nas lutas sociais no Brasil, né? Se o Polis não estivesse naquele momento presente, eu acho que eu não conseguiria ter chegado aonde que eu cheguei. Eu me lembro quando a gente falava, olha, vamos fazer um movimento, vamos fazer uma reunião, ou tem um pessoal precisando de um apoio que está saindo de uma ocupação. Vocês sempre estavam lá. E com a Escola da Cidadania, temos promovido debates e atividades de formação com gestores públicos, estudantes, integrantes de movimentos sociais e o público em geral, sobre temas fundamentais para a construção de cidades mais justas. Para a gente fazer isso coletivamente, a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa construir a mesma ideia de cidade. E a Escola da Cidadania surge e se mantém até hoje com a ideia de promover e fomentar esses espaços de discussão. Esse processo de pensar junto, de discutir junto e de transformar a realidade das nossas cidades e do Brasil. Todos temos direito de habitar, de usar, de produzir, de governar e de desfrutar das cidades de forma igualitária. Fazer uma festa na praça ou uma passeata na rua, andar por aí sem medo independente da hora ou lugar, contar com transporte público digno, com coleta seletiva e compostagem, poder decidir o que é melhor para o seu bairro, sua cidade, seu país, tudo isso é direito à cidade. O Polis ele é fundamental, porque eles olham para a cidade não só da perspectiva técnica, quer dizer, como técnicos que estão ali operando política pública. Eles têm um afeto, realmente, uma paixão pela cidade, e isso contamina o trabalho deles. Eu acho que por isso que é tão relevante. O sonho do Polis é a conquista e a efetivação do direito à cidade na sua plenitude.